Meu nome é Bárbara, tenho 27 anos, eu venho com datas ultimamente. Outro dia eu falei que minha mãe tinha 40 anos. Bem longe disso. Eu sou estudante de enfermagem, já sou técnica de enfermagem, né? Tenho alguns ministérios que o Senhor me confiou e estou muito feliz de estar pregando aqui. Eu queria começar essa pregação relembrando, né, nós estamos em seminário do Espírito Santo e vendo dons, né, vários dons que o Senhor infunde em nós. Mas a princípio a gente precisa relembrar algumas coisas que já foram faladas, para que a nossa memória fique bem fresca para aquilo que a gente vai ver hoje em específico, que é o dom da profecia. O Evandro trazia a realidade do dom do discernimento dos espíritos. Quando a gente fala do discernimento dos espíritos, a gente precisa entender e ter a relação de onde começa Deus, onde começa eu, no caso eu, Bárbara, e aí você coloca na tua realidade, onde você começa, onde o outro começa. Por que isso? Porque para o dom de profecia, você precisa entender o discernimento dos espíritos. Porque o dom da profecia requer que você entenda que a profecia é através de um profeta, dita através de um profeta, e aquilo é voz de Deus. Ponto final. Se você não entender onde começa você, onde começa o outro, e não saber nem conhecer a voz de Deus, vai ficar difícil você reconhecer aquilo que é profecia, aquilo que é falsa profecia. Então, recuperando aquilo que o Evandro nos trouxe, ele falava do dom do discernimento dos espíritos, que é para todos nós. Se no nosso dia a dia nós soubermos reconhecer onde começa a nossa voz, onde aí vocês casados começa a sua voz, a voz da sua esposa, as coisas ficam bagunçadas, ficam difíceis de entender. Depois disso, a Karina também trouxe para nós a realidade de 3 dons, basicamente: o da fé, o da cura e o do milagre. E esses dons que nós estamos falando são dons difusos, que são derramados, diferentemente dos dons que nós vemos em Pentecostes, que a gente lê, né, nas leituras. E não, você não recebe um papelzinho no dia de Pentecostes e você é sorteado por um daqueles dons e você recebe ele naquele momento. Não tem nada a ver, né? Você recebe aqueles dons no dia do seu batismo. E conforme você vai crescendo em fé, em maturidade, na sua realidade espiritual, buscando a Deus, se conhecendo, né? Buscando conhecer a Deus, entendendo os limites do espaço do outro, com estes dons você vai, é algo voltado para você, para a sua fé, para o seu crescimento. Nós estamos aqui, né? Chamamos esta casa de a Casa dos Livros, e eu lembrei do e-book que nós temos. O Guilherme fez um e-book chamado A Casa dos Livros, que basicamente nos entende como a Casa dos Livros, porque nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus, e dentro dessa habitação há relação com esses 7 dons. Sem esses 7 dons, ou pelo menos minimamente você buscando alimentá-los, você não está bem estruturado para que estes outros dons que são derramados sobre você, né, nessa realidade espiritual que o Espírito Santo traz para nós, fica difícil de você levá-los à frente. E aí a Karina trouxe o dom de milagre. O dom de milagre ele é algo mais instantâneo. Você está rezando ali pela pessoa naquele momento, ela tem uma determinada doença, um determinado problema, e aquilo instantaneamente desaparece. Não por mágica, não por um Shazam, mas por ação e obra do Espírito Santo de Deus. Ela também trouxe o dom da cura. Que o dom da cura ele é mais demorado. Você vai rezar por aquela pessoa, mas antes ela precisa passar por um processo. E aqui nós entendemos a chave muitas vezes, porque Deus não realiza milagres assim, e sim Ele realiza mais curas. Porque você e eu precisamos passar pelos processos da nossa vida. Processos esses que a Giovana trazia, que às vezes é doloroso de você olhar. Visitar o seu passado não para que você fique preso nele, mas justamente para que o Espírito Santo possa ir com você de mão dada e ressignificar a sua história. Poder curar mesmo, de fato te dar um processo para que você se entenda como um homem e uma mulher madura.
do dom da fé, que é aquela fé que não é usada para mim mesmo. Aliás, os dons efusos, eles são a serviço do corpo místico da igreja. Ah, mas eu faço parte do corpo místico da igreja. Sim, você faz parte do corpo místico da igreja, mas é um serviço para o outro. Então não dá para prezar para eu ter um milagre para mim, não dá para prezar para eu ter uma cura para mim, né? E adentrando nessa realidade do dom da profecia, o que é o dom da profecia, né? A gente também falou sobre, a Giovana também trazia a realidade do dom da ciência e da sabedoria, e o dom da profecia está ali no meio. Primeiro passa o dom da ciência, que é o entendimento que o Espírito Santo te dá através de determinada realidade. É como um diagnóstico. Sei lá, na hora do louvor estávamos todos felizes. Diagnóstico de uma realidade que eu consegui enxergar. A profecia é o que fazer com essa realidade. A voz de Deus dirá. Você precisa manter essa alegria, este momento de louvor lá na sua casa. E aqui entra o dom da profecia na vida do outro, claro. Você precisa manter isso quando as coisas talvez não deem muito certo. Quando talvez a Kombi quebra, você tem que andar 2 quilômetros, e depois de 2 quilômetros pegar uma van com um cara desconhecido, você não sabe o nome do endereço, um vidro todo embaçado e fumaçado, só tem você e a outra missionária, você não sabe se vai sair livre depois da van, e aí pegar um trem e um metrô, e ainda parar na casa dos outros para pedir um copo d'água e para carregar o celular, e depois disso, vindo para a igreja. E pregar vela, muito obrigada. E pregar vela. Então, o dom da profecia ele é exercido desta maneira. Um profeta fala e aquilo você reconhece voz de Deus. O profeta é aquele que é a voz de Deus. O profeta é aquele que Deus revela as intimidades do seu coração. Lá na profecia do avivamento, Moisés trazia para nós, né, que o profeta é aquela voz que participa da briga entre justiça e misericórdia. E eu achei isso lindíssimo, porque é justamente isso. E aí não tem como a gente não olhar para a vida do nosso baluarte. É impossível falar de profetismo e de vida profética sem olhar para a vida de Elias. Olhando lá para a realidade daquela época, estava uma bagunça, né? E a gente já sabe as frases de pode saltear assim belamente, contando planos, né? Inclusive convido quem não fez fazer, porque é maravilhoso. Elias chega naquela realidade de idolatria, chega naquela realidade totalmente bagunçada, em que as pessoas estão adorando não somente a Baal, mas a outros deuses, a muita bagunça interior e exterior, porque Acabe, que era rei da época, tinha casado com uma mulher que veio com outras culturas e contaminou todo o reino e estava na bagunça. Elias chega diante daquela realidade e fala assim: precisamos arrumar isso aqui, não está certo. Porque ele prescuta, né? Ele escuta dessa briga entre misericórdia e justiça. Ele precisa intervir nessa realidade. E aí ele fala: se vocês não se converterem, a coisa vai ficar ruim. Resumindo, ele fala: durante 3 anos e 6 meses não haverá chuva em Israel. Por que não haverá chuva? Porque vocês são um povo infértil, porque vocês são um povo idólatra, porque vocês estão voltando a adoração a outros deuses. Baal naquela época é conhecido como Deus da fertilidade, e a gente entende que um povo fértil é um povo que tem abundância nos seus alimentos, abundância, né, em determinadas fertilidades, aliás, em determinadas realidades, em que aquilo é frutífero naquele povo. Então Deus envia Elias para aquela realidade daquele povo para proclamar. E aqui entra a realidade da vida profética. Quando Deus usa da vida de um profeta para falar ao seu povo, ele pode exortar. No caso de Elias foi uma exortação. Ele pode trazer um consolo ou uma palavra de avivamento. No caso de Elias, estava claro que era uma exortação diante da transgressão da vida daquele povo. Até aqui, tranquilo. E a gente está nesse seminário do Espírito Santo, eu estava pensando, né? Ele vem, a gente está em tempo pascal. E aí o Senhor, esta semana,
a igreja celebrava o bom pastor, aquele que cuida das ovelhas. Só que diferente da nossa vida e daquilo que nós temos de realidade no mundo hoje, dentro da Santíssima Trindade, não há uma misturada de papel, apesar de eles serem um. Assim como no casamento, o homem e a mulher se unem para ser um, cada um tem seu papel. E teoricamente ninguém deveria se meter no papel do outro. A mulher, a submissão, tudo bonitinho, o homem, sacrifício, com tudo certinho. Na Santíssima Trindade, isso é molde para os nossos corações, para nós entendermos nesta realidade. Na Santíssima Trindade é a determinação dos papéis. E Jesus, depois que ele ressuscita e ele fala como um bom pastor, ele fala: eu vos enviarei o Paráclito. E Paráclito é aquele que ajuda, que auxilia, e vai nos auxiliar em toda essa caminhada até que um dia a gente possa chegar na morada eterna. E aí, pensando nessa realidade de Paráclito, estes dons são derramados sobre nós, né? O dom da cura, o dom do milagre, o dom da fé, o dom da ciência, o dom da sabedoria, o dom do discernimento dos espíritos e o dom da profecia são derramados sobre nós para que nós possamos ajudar este corpo místico a ir além, a ser avivado e a chegar até as moradas celestes. E neste espírito de ajuda, vocês vão me desculpar que eu estou saindo de uma gripe que está bem difícil de falar. Neste espírito que ajuda, que nos é auxílio, ele deseja imputar em nós estes dons. Mas o que acontece que tem acontecido esfriamento nas nossas igrejas? Nossa Senhora das Graças, ela falava nas suas revelações, né, que a igreja ela padecia de graças, principalmente no caso vindo delas, mas eu estendo isso à realidade como um todo. Padecia de graças porque nós não pedimos, porque nós não, na nossa intimidade, não recorremos mais a esta ação efetiva do Espírito Santo de Deus. Maria Francisca, lá da comunidade Oásis, ela falava que até com uma roupa ela pedia auxílio do Espírito Santo de Deus. Você tem feito esses diálogos na sua casa, na sua intimidade com Deus, na sua realidade assim mais ímpia, quando ninguém está vendo, na sua realidade mais sincera? Tem pedido auxílio do Espírito Santo de Deus no seu casamento, na criação dos seus filhos, no seu ser mulher, no seu ser homem? É aqui que entra a chave da coisa. O Espírito, o dom da profecia, ele muitas vezes, né, nem sempre vai ser usado por um profeta. Ah, mas precisa de um profeta, né? De alguém que você já imagina alguém com cajado, voz forte, falando assim. Mas não. A realidade profética, como o Espírito é livre, às vezes ele usa de uma pessoa justamente aquela que tem um temperamento assim de conquista, aquela que não dá nem bom dia ao cavalo, porque é o cavalo que no caso te dá força. A essa pessoa, às vezes, o Espírito Santo dá a profecia para falar na sua vida, justamente porque ele é livre. E justamente porque, às vezes, ele usa o Espírito para confundir aqueles que são fortes, né? Já diria a palavra. Ele leva os fracos para confundir os fortes. E, às vezes, acontece isso. E aí você fala assim: pô, não é profecia. Vai ser profecia se você souber aquilo que é voz de Deus. Se você fez o discernimento correto dos espíritos, entendendo que aquilo é voz de Deus, mesmo que essa pessoa seja a grossa do rolê, aquela pessoa que não te cumprimenta, aquela pessoa que às vezes você sente que tem um pé no mundo, um pé na igreja, às vezes você sente que é aquela pessoa que até está na igreja, mas que uma coisinha ou outra ali da testemunha dela, ela deixa escapar. O Senhor usa dessas pessoas também. Mas aí a gente precisa aumentar a nossa ação enquanto profetas. Como assim? Matemática. Se eu tenho 5 bolinhas para acertar um buraco, a minha probabilidade é grande ou pequena? Grande. Se eu tenho 2 bolinhas para acertar um buraco, a minha probabilidade aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Na sua vida interior, quanto mais chances você tiver de aumentar, mais você vai ter o dom do Espírito Santo
derramado sobre a sua vida, para que você possa auxiliar o corpo místico da igreja. E aqui entra uma coisa interessante, né? O Espírito Santo de Deus coloca estes dons efusos sobre a nossa vida para o serviço do outro. E, por curiosidade, neste aprofundamento do Espírito Santo que nós estamos vivendo em comunidade, né, e que tantos outros grupos de orações estão vivendo em novas comunidades, isso combate diretamente o pecado. Porque se é para uso do outro, eu não vou poder usar para mim. O outro vai ser curado, na vida do outro eu vou ver milagre, na vida do outro eu vou ver profecia. Combate a inveja. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Se de fato na vida do outro que eu vou ver todas essas coisas, como combater a inveja? O diabo, ele é muito burro, no sentido de que ele não tem criatividade para ficar inventando as suas tentações. Então ele sempre vai usar as mesmas coisas, dos mesmos fatores. Vamos pensar aqui um pouco em matemática ainda. Se eu ajudo uma pessoa que era um membro ali difícil, talvez, da comunidade, a receber um milagre, uma pessoa que há muito tempo deseja uma cura, se eu vejo um milagre acontecendo na vida daquela pessoa, uma cura acontecendo na vida daquela pessoa, na teoria eu tinha que estar muito feliz, porque aquela pessoa ela não vai depender mais de tantas formações assim. Ela vai conseguir caminhar sozinha. Se ela receber um milagre, ela vai conseguir dar passos. Se ela receber a profecia, espera-se que ela faça render aquela profecia na vida dela. E aqui entra o combate, né? A inteligência. Quanto mais eu me disponho a me abrir e me dilatar para o Espírito Santo de Deus, esses dons são derramados em mim para que eu ofereça aos outros, mais essas pessoas vão mudar. Ah, mas a inveja não está justamente aí, eu vou ver o outro crescer, não a mim. Justamente porque essas pessoas vão mudar, que você vai experimentar o combate à inveja. Porque o combate à inveja está justamente em você sentir felicidade. Nossa, é muito bom a gente receber a notícia de que um casal que não conseguiu engravidar, conseguiu engravidar. Eu estou experimentando isso na realidade da minha família. A minha cunhada estava com endometriose, todos os órgãos dela estavam praticamente comprometidos. Intestino grosso, intestino delgado, ovário, trompa, útero, tudo tomado de endometriose. Aí você olha para essa realidade e você fala, meu Deus, não vai dar nada isso daí. E aí a gente estava até com medo de acontecerem coisas, nem pela gestação, mas pela vida dela mesma. Que a coisa evoluiu tanto, que estava tomando conta do intestino e acabava rompendo. E aí ela fez a cirurgia, passou por um processo, e agora nós recebemos enquanto família que meu irmão e minha cunhada estão esperando um neném. É a Clara. Ela passou pelo processo cirúrgico e depois de passar por este processo cirúrgico, ela recebeu essa graça, esse milagre. E aí eu falei assim, meu Deus, eu combatendo lá a inveja, em nenhum momento eu fiquei. Porque a alegria que o Espírito Santo coloca de você servir ao outro é tão grande, tão intensa, que você se sente avivado pela alegria alheia. E aqui está a chave, talvez, para nós combatermos esta inveja que nos deixa infértil. Esta inveja que muitas vezes nos coloca num lugar que não é o nosso papel. Aliás, a inveja faz com que você não reconheça o seu próprio papel. Na sua casa, na sua igreja, na sua comunidade, no lugar onde você reside, no lugar onde você estuda, no lugar onde você trabalha. Faz meio que parecer que você é um inútil. No meu caso, por exemplo, a minha cunhada engravidou. Eu tinha o mesmo problema que ela, fiz o tratamento também, mas eu não tenho um cônjuge. Então esse milagre não vai acontecer comigo. Até queria uma profecia que entraria uma pessoa ali por aquela porta, mas não vai rolar, entendeu? Porque precisa de um processo. E Deus não vai ultrapassar os processos da sua vida só para ficar gostosinho para você. Deus não vai ultrapassar os processos da sua vida de você pedir perdão, de você se reconciliar, de você olhar para a sua história mais uma vez e às vezes mais uma vez, de poder se sentir apagado pelo Espírito Santo de Deus
Ele não vai fazer isso. É por isso que, com um truque da Santíssima Trindade, esses dons não são para serem usados para nós. E aí, uma das coisas que me veio enquanto eu estava rezando era a parábola dos talentos, conhecida por todo mundo aqui, eu acho, né? Que o Senhor encontra 3 homens e dá uma quantidade X de talentos para esses homens. O primeiro faz multiplicar, o segundo também faz multiplicar, o terceiro, se achando muito inteligente, fala assim: eu sei que ele é um Senhor severo, e porque eu sei que ele é um Senhor severo, eu vou esconder, porque aí eu também nem multiplico, mas também não perco o que ele me deu. Porque você colocar à disposição para multiplicar também é correr o risco de perder, é correr o risco de alguma coisa dar errada no processo. É por isso que aqueles 2 tiveram coragem e foram para multiplicar, porque ele deu os talentos, os outros multiplicaram. Só que o terceiro deu uma de malandrinho para conseguir. Aí o Senhor um belo dia chegou. Quais os resultados do primeiro? Os resultados do primeiro são tantos. Quais os resultados do segundo? Os resultados do segundo são tantos. E você, o que você fez? Ah, Senhor, eu sabia que você era muito severo, e aí eu escondi esses talentos, né? Porque aí eu não perderia. E aí ele fala assim: pois sabendo que eu era severo, você escondeu. Veja, muitas vezes esses talentos podem ser traduzidos para esta realidade espiritual, os dons do Espírito Santo, né? Os dons difusos do Espírito Santo, em que Deus coloca na nossa vida e a gente esconde. Mas não esconde de qualquer forma, né? Muitas vezes as pessoas têm medo, porque quando o Espírito Santo entra, ele entra, e aí as pessoas têm medo da ação do Espírito Santo de Deus. Porque para você ser e ter este dom da profecia, você precisa se reconhecer e ter uma ação profética. E para isso, a nossa vida enquanto missionários, enquanto aqueles que desejam ter o dom da profecia, precisa ter arraigado dentro de si algumas coisas, alguns itens, algumas características. A primeira delas, que eu vou elencar aqui, uma para mim das mais importantes: intimidade com Deus. Sem a intimidade com Deus, a gente volta para a matemática lá. 2 bolinhas para um buraco fica difícil, mas 5 bolinhas para um buraco, mais chances. Então, quanto mais eu busco essa intimidade com Deus, intimidade com Deus não é você vir no grupo de oração. Intimidade com Deus não é você ficar repetindo, né, as orações, que são, sim, muito importantes. Mas intimidade com Deus é você conhecer o cheiro de Jesus. Sabe, numa amizade, numa relação, você sabe quando a outra pessoa está mal. Ela nem olhou nem falou com você, mas você sabe. E aí você liga, manda mensagem, escuta aquela pessoa. O olhar daquela pessoa já traduz para você se ela está bem ou se ela está mal. O olhar daquela pessoa traduz para você se ela está bem ou está mal. A relação de intimidade com Deus precisa ser maior do que a nossa relação de intimidade com os nossos amigos. O nosso desejo de estar com Deus precisa ser maior do que o nosso desejo de estar com as pessoas com quem nós amamos. A gente se atrasa para grupo de oração, se atrasa para missa, se atrasa para qualquer coisa que a gente marque dentro da igreja. Mas fala assim: olha, tem um rolê ali para a gente ir no rodízio de temático. Vai gastar dinheiro, aí você é muito ligeirinho, não vai perder, né? Que você investiu dinheiro ali, você não vai chegar atrasado. Para esses compromissos, a gente tendencia a chegar no horário, a ficar o tempo adequado. Para esses compromissos, sim, e quando é com intimidade com Deus, a gente foge. E a gente foge justamente por conta desta intimidade. Porque se tem uma coisa que, quando a gente é íntimo de Deus, Ele faz, é nos revelar quem nós somos. E aí Ele bota um espelho bem grandão assim, ó, na nossa frente. E aí muitas vezes a gente fala assim: ai, Deus é acusador, Deus vai falar. Não, Ele não é acusador. Lembra que nós, como profetas, participamos das entranhas de misericórdia e de justiça? O espelho que Ele coloca na sua frente muitas vezes é o da justiça.
Ele não vai acrescentar nem tirar nada. Ele só está te dando exatamente a imagem daquilo que você é, o seu reflexo. E aí a gente fala assim, nossa, meu Deus do céu. Na verdade, você só está vendo aquilo que você é de fato. E é por isso que muitas vezes temos medo de buscar essa intimidade com Deus. Porque Ele vai falar. E uma hora nós vamos ter que ouvir, nem que a gente não faça, porque tem essa, a gente ouve, Senhor, eu já ouvi, fui no retiro, Deus falou isso, rezaram por mim, aconteceu isso dessa maneira, mas aí chega na segunda-feira, volta para a rotina, tudo igual, e aí eu faço a rotina igual, e a vida continua igual, e aí eu vou empurrando com a barriga. Então, para a vida profética, eu preciso buscar essa intimidade com Deus. Este relacionamento com Deus que precisa ser que nem os primeiros apóstolos. Eu recentemente fui assistir The Chosen lá com meu irmão no cinema, e a vida de João Batista, ela é eu não sei nem dizer o que ela é, um chamariz, um despertar, um avivar, um desejo assim. Sabe quando você, para quem é casado vai entender, aquele dia que você chegou, sabe? Um desejo, uma vontade, e olha, é só de olhar já dá aquela correspondida, a pessoa também, aquele desejo. Então, deste desejo era a vida missionária de João Batista. E como cada vez que eu vejo as leituras, aquilo que ele fez, e eu sou particularmente apaixonada por ele e por Paulo, eu tenho um negócio assim, com ele, com Paulo, Pedro, com Timóteo, com todos os outros. Com todos os outros. Mas voltando a João Batista, aquele avivamento e apaixonamento que não fez aquele homem parar diante do rei, mesmo correndo risco da sua vida, porque a gente vai falar disso, o profeta ele corre risco de vida e ele não pode ter medo de perder a sua vida para anunciar a profecia. Veja no caso de Elias, por exemplo, ele anunciou a profecia, mas estava lá no meio de Israel. A chuva também não caiu sobre a cabeça dele. Ele proclamou que não ia cair, também não caiu sobre a vida dele. Às vezes a profecia que o Senhor vai te dar para a vida do outro, ou para uma comunidade, para um povo, em geral, vai acontecer exatamente isso. A profecia lançada vai cair sobre a sua cabeça. Você vai ter coragem de anunciar? Ou vai ter culhão para assumir? Ou vai ter culhão para assumir aquela profecia? Uma das coisas que também, além da intimidade, é a busca da palavra. E quando a gente vê na palavra, a gente encontra abastecimento para o nosso amadurecimento, respostas para questões que muitas vezes a gente passa e não encontra resposta. Problemas da nossa família, né? Eu acho engraçado quando a gente está falando de dons do Espírito, sempre aparecem aqueles testemunhos, né? De que a fulana de tal reza pelo filho dos outros, bota a mão na cabeça, ele cai, e a oração para todo lado, e o filho dela, nada. Reza pelo dos outros, de fogo, e o dos de casa, nada. Você fala, o que é? O que está acontecendo? Não era, Senhor, eu não estou trabalhando na tua vinha, não era para o negócio ir. Mas a ação do Espírito Santo de Deus, ela é misteriosa, né? A gente nunca vai conseguir botar numa caixinha, pescar o todo e colocar. Então a busca na palavra de Deus também é uma característica que te ajuda nessa busca por ser profeta. É uma das características do profeta. A terceira característica, nós já falamos de duas, a intimidade com Deus, esse relacionamento aberto, que envolve, né, a participação nos sacramentos, envolve as leituras que nós fazemos, envolve a sua ascese, a sua vida espiritual, mas a intimidade de fato de conhecer a Deus e a busca na palavra dele. Uma outra característica do profeta é a paciência. Você já viu aquelas pessoas que dá até raiva assim? Dá um negocinho, que a pessoa é pura paciência. Mas é tipo assim, muita. Você nunca vai conseguir vencer de uma pessoa dessa. Nunca. Você pode bater o pé, fazer o que for. Imagine a paciência amargada ao Espírito Santo de Deus. A profecia foi lançada para daqui a 3 anos e 6 meses. Como é que eu fico esse tempo todo? Esperar 3 anos e 6 meses. Às vezes você
seu filho, vai ter que esperar 10, 20, talvez em alguns casos nem veja. E começou a rezar desde que o negócio não vai. Em outros casos, a paciência da espera, da realidade do povo, de uma profecia para a comunidade. Agora a gente está vivendo aí as vésperas de ter a nossa escola, né? O Senhor não deu tempo e nem data marcada. Mas sabe qual é a diferença do profeta paciente que espera em Deus de fato? Ele não perde esse avivamento, ele não perde esse apaixonamento. E outra, ele não está vivendo no tempo futuro, que muitas vezes o impaciente vive. Por que não dá para vencer o cara paciente? Porque a pessoa paciente, ela está vivendo o momento de agora. Elias, depois de proclamar aos 3 anos e 6 meses, ele teve que sair. Foi para a torrente de Querite. E lá ele ficou. Nas Sagradas Escrituras não está escrito lá que Elias ficava. E aí, Senhor? Ou pro corpo? Já vi seu conversando todo dia. E aí? Pois é. Todo dia pão e água, todo dia pão e água. E aí? O que vai ser hoje? Não fica, porque estava vivendo aquele momento. Se Deus propiciou para você pão e água, é porque é para suprir a sua necessidade naquele momento. Se Deus permitiu para você passar por um processo doloroso, é para o seu crescimento naquele momento, para o seu amadurecimento, para você se tornar um homem e uma mulher mais forte. Se Deus falou assim, espera, varão, né? No caso, as solteiras aí de plantão, inclusive, eu, se assim o Senhor proclamar, né? Espera. E que essa história de preparação, Deus está preparando. Não, Deus não está preparando a pessoa. E eu sei disso porque eu testemunho isso. Se eu casasse com alguém há 2, 3 anos, eu não cortava. Mas que dó dessa pessoa, que dó. Não é porque não ia ter casamento. Ia ter uma Acabe de Jezabel multiplicada aí no mundo. Mais um sinal trágico. Porque Deus precisava me moldar. Eu precisava arrancar as máscaras que não eram minhas. Eu precisava arrancar o feminismo que não era meu. Eu precisava arrancar a submissão que não era minha. Eu precisava tirar a minha intolerância. Eu precisava tirar a minha impaciência. Eu precisava tirar tudo isso para que o Senhor me moldasse. E Ele moldou com muita paciência. Tive vontade de desistir todos os dias. Todos os dias, chorar. E assim, fiz os mais diversos, como eu posso dizer, coisas que eu não posso falar todas, mas eu fiz assim, muitas coisas para conseguir alcançar intimidade com Deus, de exercícios assim, absurdos, de tipo, usar um colã durante 3 meses, foi quase 3 meses e 6 dias, mas foi 3 meses. Claramente, eu usava o negócio e lavava, não era assim, eu não sou porca, gente. Eu disse que eu fiz um exercício, não era porca, pelo amor de Deus. Né? E precisava de coisas, porque para você alcançar essa paciência, essa esperança viva e ativa, você muitas vezes vai precisar fazer exercícios com você mesmo de violência para alcançar essa vida profética que o Senhor deseja a você. E aí eu tive que fazer. Lá teve do Paulo e teve de muitos outros. Inclusive nesse meio tempo, e foi engraçado, eu estava vivendo essas experiências de fazer vários exercícios comigo, né? Violentos, exercícios que formadores, orientadores, né, passavam. E aí nesse meio tempo eu lembro que eu falei assim, eu vou ler João Crisóstomo, né? Porque fala bem, né? Só que aí eu me lasquei um pouco mais. Eu falei assim, eu preciso ler mais. Porque já que o feminismo está todo aqui, eu vou procurar a vertente ao contrário. Eu vou procurar os caras corretos da igreja, né? Os bispos de antigamente que falavam, era esse ponto. E aí eu fui ler São João Crisóstomo. Me arrependi amargamente. Por quê? Porque eu praticamente pequei contra o santo. Aí eu fui, fiz a absolvição, confessei meu pecado. Porque eu li e ele falou assim, a mulher deve ser em toda constância submissa ao seu marido. Inclusive, quando eles estiverem no leito conjugal, eu falei, oi? No leito conjugal? Tipo assim, isso eu queria dizer. E se não querer, entendeu? Eu falei assim, não, essa história tá errada. E aí eu briguei com a mulher,
E coincidentemente Elias foi para Crete, que quer dizer e significa forja. Muitas vezes a gente precisa ter este tempo de espera para que a ação profética de Deus, esse profetismo possa surgir na nossa vida, para que nós aumentemos e alarguemos a ação do Espírito Santo de Deus em nós. E como eu disse, não é uma espera paciente de tipo, não vou fazer nada, eu vou sentar nesse banco, e se as pessoas quiserem, elas vão rezar por mim, e se Deus quiser, ele faça a obra dele, e se Deus quiser, ele vai fazendo aí. Não é essa ação paciente, é uma ação de espera viva no Senhor. Elias estava lá em Querite, pacientemente, mas aguardando as ordens do Senhor, sem resmungar, porque às vezes a gente espera paciente resmungando. Ai, que não sei o que, esse tempo de espera, casamento que não vem, o emprego que não vem, a casa que não vem, tá vendo? É sempre no tempo futuro, nunca no tempo de agora, e a gente perde as graças atuais que o Senhor tem a nos dar, através de um irmão, da boca de um irmão, através do próprio momento que ele se vive, momentos muitas vezes corriqueiros, como por exemplo ter duas filhas, uma caga e a outra está chorando no seu pé e você está com vontade de ir no banheiro. Graça atual, vai lá, pacientemente, troca uma, porque a outra quer, e depois você vai no banheiro, porque o serviço é primeiro para o outro, e depois para você. A quarta coisa que o Senhor comenta sobre nós a respeito da ação profética que nós devemos ter sobre a nossa vida, a determinação que é pedida. Quando eu estava escrevendo essa pregação, eu lembrei de um filme muito antigo mesmo. É O Resgate do Soldado Ryan, acho que é 3. Tem lá o general que estava com os seus soldados, e aí ele recebe a carta de que a mãe precisava da informação do filho. Só que quem disse que ele sabe? Se o menino está vivo, se está morto, se voltou para casa, se está perdido no meio de muitos países da guerra, se está lá na trincheira, se o corpo dele foi levado para o território inimigo, ele não sabe de nada. Mas ele vai atrás, porque ele sente algum brilho, alguma intuição dentro dele de que ele precisa ir atrás. E conforme ele vai desbravando, ele não esquece desse soldado Ryan. Ele vai indo, até que, se eu não me engano, não me falha a minha memória, no final do filme, ele age. Quando o Senhor nos determina e nos pede, nós precisamos ter essa determinação. Quando nós estamos no lugar de profetas e o Senhor dá a voz para nós falarmos, nós não podemos deixar para trás nenhum dos seus. Nenhum. Como assim? Eu falava que eu lembrava da pregação do Moisés Rocha a respeito de que nós, enquanto profetas, nosso sucesso, na verdade, é quando a misericórdia de Deus é anunciada e não quando a devastação de Deus acontece. Aqui está a nossa glória. A glória de um profeta, a glória que na verdade é em Deus, mas é do profeta, é quando ele anuncia, quando ele fala. E aquilo acontece e é gerado fruto na vida de quem ele falou. Isso é não se esquecer. E quando você está com o profeta, quando você está na ação profética de anunciar a palavra de Deus, de ser voz de Deus, o Senhor não quer que você esqueça nenhum dos seus filhos para trás. E a ação de Deus acontece nessa misericórdia, de como se você tivesse vários soldados Ryans, várias almas ainda que precisam ser anunciadas. E como isso acontece? Quanto mais eu estiver aberto à ação de Deus, mais intimidade, mais estiver apegado na palavra de Deus, mais eu me abrir à ação deste Espírito Santo de Deus, mais almas vão ser resgatadas, mais pessoas vão ouvir. A docilidade do Espírito Santo está justamente aqui, na característica do profeta, dele ser dócil e levar almas para Deus. A graça do profeta não está quando uma pessoa se perde, ou quando fala assim: tá vendo? Eu avisei, não quis ir pelo que eu te falei, eu avisei que ia dar. Fez aquele projeto, eu falei que ia dar errado. Postou não sei o que, eu falei,
Se sua vida profética está respaldada em comemorar a desgraça alheia, sua vida profética é um fracasso. Porque aqui está agregado não somente a desgraça, mas a inveja. Se você comemora quem está caído no chão, você não foi vitorioso. Porque o seu anúncio, a sua vontade deveria ser reerguer a vida daquele irmão. A sua vontade devia ser pôr de pé e pensar, mais o soldado. Para quê? Porque um dia, meus irmãos, um dia o Senhor vai olhar para você, que foi profecia, a melhor profecia, e vai falar: vinde benditos da casa do meu Pai. E vai ser maravilhoso quando Ele falar para você, olhar no fundo dos teus olhos e falar: eu te conheço. E você anunciou exatamente tudo que eu te pedi, quando eu te pedi. Porque às vezes a gente também mete louco, né? A gente sabe e a gente fica naquela: eu vou anunciar, eu vou falar para fulano. E aí perde o time da coisa. E aí fica que nem o filho que disse que ia pra vinha e não foi. E aí não tem vinha, não tem barreira, não tem nada, não tem vinho. O Senhor nos convida neste seminário a entrar na realidade destes dons, para que nós entendamos que o avivamento precisa nos levar à paixão, o amor pelas almas. Tem um episódio também de The Chosen que eles estão conversando, na verdade brigando, né? Os apóstolos gostavam de brigar. O povo arranjava briguinha com tudo. Vai para Samaria, não vou brigar com o povo de Samaria porque eles não entenderam para a sua palavra, Senhor. E aí eles estão brigando, discutindo quem vai ser o primeiro, quem vai ser o último, quem vai ser o do meio, quem vai sentar à direita, quem à esquerda, quem vai para frente, quem vai para trás, como vai ser organizada a fila, porque está uma bagunça, não para de chegar coxo, não para de chegar aleijado, não para de chegar gente. E eles discutindo e o Senhor só passa, com a roupa toda esfarrapada, um olhar ainda de cansado, mas um cansaço de eu cumpri o meu dia. E é assim que a gente precisa terminar o nosso dia. Uma vida de profetas, não somente quando eu estou com o microfone nas mãos e anunciando para o povo, mas a minha vida de profeta precisa começar na minha casa. A minha vida de profeta precisa começar com os meus. E tudo aquilo que eu fizer, tudo é tudo. Quando eu acordo, quando eu vou dormir, quando eu lavo uma louça, quando eu vou varrer um chão, eu preciso acreditar que este espírito avivado que eu falava de São João Batista, apaixonado, que não se entrega. Paulo também é outro que apanhava e voltava para a mesma cidade para apanhar de novo e para falar o nome de Jesus. É dessa ação profética que a nossa vida deve estar arraigada. Então nós agora vamos receber, na verdade vamos fazer a nossa adoração. E eu peço que a sua oração seja muito sincera com Deus. Muito sincera no sentido de: Senhor, eu ainda não alcancei esse dom da profecia porque a minha vida profética está fracassada. Eu não tenho mais sentado contigo para ter intimidade, eu não tenho mais sentado contigo para experimentar. Eu não estudo mais a palavra, eu tenho preguiça de ler os livros que me pedem, eu atraso as minhas coisas espirituais. Seja sincero, porque o dom da profecia, o Espírito Santo está desejoso, mas desejoso mesmo de pegar a cada um de nós, para que nós entregamos aos outros, para fazer cada um de nós mais santos. E que no dia do nosso juízo, assim como na última imagem do filme de Paulo, estejam atrás de nós muitas almas em que nós conseguimos ser profetas, almas que nós, através do nosso testemunho, conseguimos profetizar. Senhor, eu quero te pedir neste momento de adoração a Ti,